Muito bem, pessoal. Vamos agora trabalhar o plano de carreiras, cargos e remuneração aqui dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará. Conteúdo previsto, então, no edital do concurso para o Tribunal de Justiça do Pará, completando o nosso estudo da legislação. Já vimos o regime jurídico dos servidores, onde estão os principais direitos, deveres e obrigações que você que está me assistindo terá como servidor no Estado do Pará. Além daquela norma, a Lei 6969 de 2007 é uma lei que traz mais algumas peculiaridades da carreira do Poder Judiciário, como que estão divididos os quadros, as progressões e alguns adicionais e gratificações que, porventura, os servidores podem vir a receber. Bom, pessoal, vamos iniciando e nós temos, então, as disposições preliminares que simplesmente diz que esta lei instituiu o plano de carreiras. O artigo 2º, ele traz as finalidades primordiais desse plano de carreira. O que se quer alcançar com esse plano de carreira? Primeiro, estabelecer um sistema permanente de desenvolvimento funcional do servidor, que é desenvolvimento do servidor na carreira, estando vinculado aos objetivos da instituição Tribunal de Justiça do Pará. Então, o desenvolvimento dos servidores na carreira, ele está vinculado aos objetivos da instituição, observando critérios de igualdade de oportunidades. Todos os servidores terão a mesma chance de ser promovido, não importa se é parente de alguém, se é amigo de alguém, todos terão a mesma possibilidade. E também o mérito, a meritocracia, valorizar quem alcança o mérito, e também a qualificação profissional. Porque vai ter um adicional, inclusive, para quem tiver uma qualificação além do exigido para o seu cargo, quando for um cargo de nível superior, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. E essa é a primeira finalidade. E a segunda é a garantia da eficiência dos serviços prestados pelo Poder Judiciário à sociedade. Garantir que os serviços que o Judiciário presta à sociedade sejam eficientes. Bom, pessoal, princípios e diretrizes estão listados aqui no inciso 5. E eu esquematizei e resumi eles no mapa mental, que torna mais fácil o nosso estudo, principalmente agora que estamos perto da nossa prova. Olha só, os princípios então serão a universalidade, porque este plano de carreira, ele abrange todos os servidores efetivos. Equidade, que é aquela ideia de um tratamento igual para todos os servidores, todos tendo a mesma oportunidade de crescer na carreira. Tem o princípio da participação na gestão. É uma participação bilateral de dois lados, entre servidores e órgão gestor. Então, em decisões que são tomadas na gestão, muitas vezes vai ter um órgão colegiado com representantes do órgão gestor e representantes dos servidores. Por isso, participação bilateral, que vem de dois lados, dos servidores e do gestor. Concurso público, que é a forma de ingresso para os cargos efetivos, a gente sabe, por isso que a gente está aqui estudando, porque tu vai passar nesse concurso. E a publicidade e a transparência, que significa que todos os atos são públicos. Muito bem, essa é a ideia principal, então, deste plano de carreira. Bom, pessoal, nós temos depois a estrutura e organização do plano. E aí temos uma conceituação básica, trazendo, então, alguns conceitos. Aqui nós temos, na verdade, um glossário. Tem uma lista de conceitos que vão ser utilizados ao longo da lei. E entender esses conceitos vai te ajudar a entender o restante da lei. Além disso, muitas vezes na prova, a banca faz uma questão pedindo desses conceitos. Ela traz o conceito e diz o que é isso. Então, tu tem que saber. Primeiro conceito, o que é plano de carreira? O plano de carreira é um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam as carreiras, forma de ingresso, promoção, como é que o servidor cresce na carreira e desenvolvimento profissional dos servidores. Isso que é plano de carreira. São essas regras que dizem como que tu vai crescer na carreira. Quadro de pessoal. O que é quadro de pessoal? É o conjunto de cargos de provimento efetivo
em comissão e de funções gratificadas. E nós vamos ver como que estão divididos os quadros de pessoal aqui do Poder Judiciário do Pará. Pessoal efetivo. Tu sabe, a gente viu lá no regime jurídico de servidores, que o efetivo, então, são os concursados. Então, são servidores cuja investidura se deu mediante concurso. Claro, efetivo. Pessoal efetivo são os servidores que ocupam cargos efetivos. E o cargo efetivo é aquele, então, que é criado por lei, tem uma lei criando o cargo, com o número certo, tem a quantidade de cargos criados, denominação própria, cada cargo tem a sua nomenclatura, definido por um conjunto de atribuições e responsabilidades que são dados, que são cometidos a um servidor, mediante uma retribuição em dinheiro pecuniária padronizada. Nós temos o cargo de provimento em comissão, esse é o famoso CC. O cargo em comissão é aquele que pode ser nomeado e exonerado a qualquer momento. O CC é aquele que não faz concurso para entrar e não tem estabilidade, podendo ser mandado embora a qualquer momento. Função gratificada, como a gente viu também lá no regime jurídico de servidores, também chamada de função de confiança, é quando o servidor concursado é convidado para assumir uma chefia, e aí além do cargo ele vai ocupar uma função gratificada e receber por ela. A função gratificada, de acordo com a lei, é o conjunto de atividades e responsabilidades de chefia intermediária, definidas com base na estrutura organizacional do Poder Judiciário do Pará, de livre designação e destituição, conferidas a servidor estável ou ocupante de cargo efetivo. Progressão funcional. A progressão funcional é o crescimento na carreira. É o deslocamento do servidor entre classes e referências, por promoção no mesmo cargo. Então tu vai fazer o concurso e tu vai entrar na primeira classe e na primeira referência do teu cargo dessa carreira. Com o tempo, tu vai crescendo de referências e classes. Essa é a progressão, tu vai crescendo. Eu vou mostrar depois para vocês as classes e as referências para a gente visualizar. Classe. A classe, ela corresponde à faixa de referências existentes em quaisquer dos cargos das carreiras determinantes da progressão funcional vertical. Tu vai entrar na classe A, depois tu vai para a classe B e para a classe C. Cada classe tem 5 referências. Então, tu vai entrar na classe A, referência 1, tu vai passar para o progressões e tu vai chegar na referência 5 da classe A. Depois, tu vai para a primeira referência da classe B. Tem lá 5 referências. Então, a classe é cada letra. Letra A, letra B e letra C. A referência é o número. Tu vai entrar na classe A, referência número 1, vai para a referência 2, referência 3, referência 4 e referência 5. Aqui referência, então, essa graduação ascendente existente em cada classe. Interstício avaliatório. O interstício avaliatório é o período durante o qual o servidor é acompanhado e avaliado para verificação do seu desempenho. Esse é o interstício avaliatório. É um tempo que tu tem que ficar numa classe ou numa referência para poder ser avaliado e progredir para a próxima. Entre uma e outra progressão tem um interstício, um tempo mínimo que tu tem que aguardar. Vencimento. O vencimento é aquele valor básico mensal pago pelo cargo, é o que tu vai receber. Remuneração é aquele valor básico acrescido de vantagens pecuniárias. E aí se tu recebe algum adicional, alguma gratificação, a soma desse adicional com o teu vencimento vai dar a tua remuneração. Tabela de remuneração é um conjunto de valores que compõe o vencimento da classe e referência. Vai ter uma tabela com todos os valores, quanto ganha o servidor de cada classe e de cada referência de cada um dos cargos. E o enquadramento é uma situação temporária que aconteceu com os antigos servidores. Porque quando esse quadro foi feito, já existiam servidores quando essa lei foi editada. E aí o que acontece com eles? Eles puderam ser enquadrados neste novo quadro. E isso é o enquadramento. Antigos servidores entrando neste novo quadro e passando a ser regidos também por esta norma. Bom, nós temos o quadro de pessoal e ele é dividido aqui no Poder Judiciário do Pará em 3 quadros. Então, eles têm um quadro dos ocupantes de cargo efetivo, os concursados, um quadro daqueles cargos em comissão, o CC, e um quadro das funções gratificadas. São 3 quadros, então, que nós temos aqui.
Estrutura das carreiras. Os cargos previstos nesse PCCR, né, Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações, com competências para atuar nas áreas do planejamento, administração, controle, assistência, prevenção e proteção, quer dizer, todas as áreas do Poder Judiciário, eles integram o quadro de cargos efetivo e pertencem às seguintes carreiras. Bom, nós temos aqui então 3 carreiras, e essa divisão de carreiras, ela está ligada basicamente ao nível de escolaridade, porque os servidores que ocupam cargos para cujo provimento exige nível fundamental, eles são os chamados servidores das carreiras operacionais. A carreira operacional é constituída por servidores de nível fundamental. A carreira auxiliar por nível médio e a carreira técnica por cargos que exigem graduação em curso de nível superior. Certo? Bom, e essas carreiras, elas vão ser divididas em atividades finalísticas e atividades de suporte. Atividades finalísticas, realização dos serviços judiciários. Atividades de suporte, serviços que viabilizam a concretização da área fim do judiciário. Como assim? A área finalística é quem trabalha direto naquele serviço judiciário, junto com um juiz, na análise de processos, por exemplo. Esse servidor, esse analista, ele está na área finalística. E tem atividade de suporte, que são os serviços meio que viabilizam que a atividade fim seja realizada. Por exemplo, para que o tribunal funcione, não tem que ter um setor de recursos humanos? Tem. Recursos humanos é função de poder judiciário? Não. É uma atividade meio, licitações, contratos. Esses setores estão na atividade de suporte. São serviços necessários para que a área fim, que é o julgamento dos processos, possa funcionar. É isso. E aí os artigos 7º e 8º vão falar sobre atividades finalísticas e sobre atividades de suporte. Bom, o artigo 10, ele prevê algumas variáveis que vão ser levadas em conta para que a área responsável pela gestão de pessoas avalie a adequação do quadro de cargos às necessidades, ou seja, se tem uma quantidade suficiente e adequada de servidores para o trabalho que tem que ser realizado. E quais são essas variáveis que vão ser levadas em consideração para isso? Eles vão avaliar as necessidades institucionais, as necessidades do órgão, proporção entre a força de trabalho e usuários, quer dizer, número de servidores e número de processos judiciais e pessoas que utilizam o poder judiciário, inovações tecnológicas que vão reduzir o trabalho braçal e, portanto, reduzir a quantidade de servidores necessários para um serviço, e a modernização também dos trabalhos, dos processos de trabalho na instituição, pelo mesmo motivo. Porque se tu racionaliza e produz de uma forma mais eficiente, vai precisar de menos servidores. É isso. Bom, cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. Aqui nós temos aquelas famosas funções de direção, chefia e assessoramento. Os cargos em comissão e as funções gratificadas são de livre nomeação quando for cargo e designação quando for função. Exoneração quando for cargo e dispensa quando for função pelo chefe do Poder Judiciário, o presidente do tribunal. Aquele desembargador que é eleito, né, pelos membros do tribunal, como a gente viu lá no regimento interno. Bom, para preenchimento dos cargos em comissão, há uma reserva de 50% das vagas para ocupantes de cargo efetivo. Como assim, professor? Não entendi. Eu sei que para ocupar um cargo efetivo eu tenho que fazer concurso público, certo? Por isso que eu estou aqui estudando. E o cargo em comissão é aquele que não precisa de concurso. Como é que eles reservam 50% das vagas para cargo efetivo, professor? Não entendi mais nada. É o seguinte, é que o cargo em comissão ele é de livre nomeação. O presidente do tribunal ele pode escolher qualquer pessoa que já é servidor ou que não é servidor para ocupar a função. Então, tu que está me assistindo, quando tu for concursado, eles podem te oferecer um cargo em comissão. É possível que isso aconteça. E aí, eles criaram uma espécie de cota, um percentual reservado para ocupantes de cargo efetivo. Para que isso? Para evitar que eles coloquem um monte de gente de fora sem concurso para essas funções e não aproveitem os servidores concursados. E para evitar isso, o que diz a lei? Do total de CCs que existe no tribunal, metade
tem que ser ocupada por concursados. A outra metade pode escolher gente de fora, mas 50% está reservado para quem é concursado. Então é isso. E se eles perguntarem na tua prova, qual é o percentual de cargos em comissão reservados para quem é concursado, para quem ocupa cargo efetivo, tu vai responder que aqui no Poder Judiciário do Pará, esse percentual é de 50%. Tem lugares que o percentual é maior, tem lugares que o percentual é menor, tem lugares que nem tem percentual. Aqui, no Judiciário do Pará, 50%. E os cargos de comissionado judiciário superior padrão CJS, esses são cargos em comissão que só podem ser preenchidos por pessoas que tenham nível superior. Nível superior, então, exigido para esses cargos. Bom, o artigo 13 fala de um cargo de diretor de secretaria, melhor dizendo, função de diretor de secretaria, que passou a integrar. Nada muito relevante para a prova, inclusive a eficácia desse artigo foi prejudicada em parte. Ingresso e estágio probatório. Por isso que a gente está aqui, né? Concurso público, tem que estudar, e tu vai passar, e vai conquistar essa vaga. O concurso público ele pode ser só de provas, ou de provas e títulos. No concurso só de provas, quem for melhor na prova fica em primeiro lugar. Quando ele é de provas e títulos, além dos pontos da prova que tu vai fazer, a prova escrita, vai ter também pontos se tu tiver títulos. E aí o edital traz os títulos conforme o cargo, conforme o caso. O artigo 15 prevê que o servidor nomeado para o cargo efetivo vai fazer um probatório de acordo com as regras gerais estabelecidas em lei. E a gente sabe que, de acordo com a Constituição Federal, artigo 41, o estágio probatório é de 3 anos. Então, você que está me assistindo, que vai passar no concurso, vai ficar 3 anos em estágio probatório, sendo avaliado, demonstrando que você tem todas as condições de ficar nesse cargo permanentemente. E aí, após os 3 anos, você passa no probatório e adquire a estabilidade. Bom, desenvolvimento na carreira. A elaboração do plano de desenvolvimento na carreira deve observar o plano de metas institucionais, plano de metas das unidades e setores e o plano de metas de equipes. Desenvolvimento na carreira é a forma de evolução na carreira, cargo, classe e referências salariais por mecanismos de progressão a partir do efetivo exercício no cargo, levando-se em consideração o tempo desse exercício, a qualificação e o mérito profissional. Aí nós temos aqui nessa seção a progressão funcional esquematizada. E aí nós temos uma promoção que se chama de horizontal e uma promoção que se chama de vertical. Pessoal, para vocês entenderem melhor, eu vou desenhar aqui até de uma forma diferente que eu esquematizei depois, porque agora eu vou fazer o desenho para tu entender a progressão. Para tu entender a progressão, o que tu tem que imaginar? Tu tem que imaginar um quadro que vai ter a classe A, a classe B e a classe C. Dentro de cada classe, tu vai ter a referência 1, a referência 2, a referência 3, a referência 4 e a referência 5. Quer ver como faz sentido? Tu estando na classe A, referência 1, tu vai ter um valor inicial. Quando tu passar para a referência 2, tu vai ganhar um pouquinho mais. Para 3, um pouquinho mais. Para 4, um pouquinho mais. Para 5, um pouquinho mais. Quando tu passa de um número para o outro, tu está crescendo para o lado, horizontalmente. Quando tu passar de uma classe para outra, quando tu sai da 5ª referência da classe A, tu vai para a 1ª referência da classe B. E quando isso acontecer, quando tu mudar de classe, a promoção ela é vertical. Então, se tu imaginar a carreira como esse quadro, tu vai lembrar que a referência, quando tu for mudando de número, ela vai ser horizontal e a classe vertical. Entre uma progressão e outra horizontal, ou seja, entre uma referência e outra, tu tem que trabalhar pelo menos 2 anos. Então, depois que tu entrar, só após 2 anos que tu pode ir para a referência 2. Foi para a referência 2, somente após 2 anos que tu pode ir para a referência 3 e assim por diante. Já na progressão vertical, tem que ter um exercício de 3 anos. Então, depois que tu está lá na classe A, só após 3 anos pode ir para B. Depois, só após 3 anos pode ir para C.
Na vertical, tu vai de uma classe para outra, na horizontal, tu vai de uma referência para outra. Aqui muda o número, aqui muda a letra. Certo? Bom, e aí nós temos aqui então algumas regrinhas sobre a progressão horizontal. O que eu preciso para crescer então horizontalmente, mudando de número, saindo da referência 1 para a referência 2? Eles vão avaliar a tua experiência. E como que eles avaliam a tua experiência? Vai ser levado em conta a tua participação em grupos ou comissões especiais, o desempenho de funções gratificadas, se tu exerceu uma função de direção, chefia, assessoramento, e também o teu tempo de serviço. Tudo isso vai somar pontos para a tua experiência. Para a tua qualificação, tu vai ter cursos de atualização com no mínimo 60 horas e cursos de aperfeiçoamento com no mínimo 120 horas. Aí tu preencheu os requisitos para essa progressão horizontal. Essa progressão, então, horizontal vai te exigir uma pontuação mínima de 80 pontos. Nesses critérios, tu vai ter que alcançar 80 pontos para que possa crescer na carreira. Bom, depois, essa é a progressão horizontal, né? Depois tem a progressão vertical. O que é levado em conta para a progressão vertical? Para tu mudar de classe, da classe A para a classe B, da classe B para a classe C. A participação em grupos e comissões, o desempenho de cargos comissionados, o desempenho organizacional, que vai levar em consideração o trabalho em equipe, a orientação para alcançar resultados e a comunicação formal. Tem também a análise do desempenho funcional, que vai levar em conta a dedicação ao trabalho, a produtividade e a qualidade do trabalho. Tem o desempenho individual, que leva em conta motivação, criatividade, a tua pontualidade, se tu chega no horário, o cumprimento de prazos, se tu cumpre teu trabalho nos prazos, teu relacionamento com as demais pessoas, o relacionamento interpessoal, a responsabilidade com que tu desempenha o cargo e o uso adequado de equipamentos de trabalho. Tudo isso é levado em conta na análise do teu desempenho individual. E é assim que se faz a progressão vertical. Cuida que na progressão vertical a pontuação mínima é de 90 pontos. Então na horizontal no mínimo 80, na vertical no mínimo 90 pontos tu terá que alcançar. Bom, segue mais algumas regras sobre a progressão. E aí, eles trazem aqui no artigo 19 o que é considerado como efetivo exercício para fins de progressão funcional. Ou seja, para aquele tempo necessário e para a tua experiência, é considerado como tempo de serviço quando tu estava afastado do trabalho em uma licença remunerada, em uma licença para mandato eletivo ou de direção em sindicato, entidade classista, nesse caso limitado a 2 mandados, ou quando esteve exercício de um cargo comissionado ou de função gratificada. Em todas as situações, vai contar o tempo normalmente. Por outro lado, vai ser interrompida a contagem do tempo quando tu tiver numa licença não remunerada, uma licença sem vencimentos que tu não recebe, faltas não abonadas se tu faltou e não justificou, suspensão disciplinar se foi punido e cumpriu dias de suspensão disciplinar, prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial. Aqui é um ponto meio defasado, porque hoje uma prisão administrativa seria inconstitucional. Bom, e para analisar e pontuar nas progressões é feita uma avaliação de desempenho. Mas esse assunto eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!